Deixe-me, antes de mais, agradecer à Ordem dos Advogados esta oportunidade para prestar um testemunho de vida por ocasião do seu 95º aniversário. Felicito a Ordem dos Advogados por esta longevidade e pela sua consolidação ao longo deste tempo como a Associação Provisional Representativa da Advocacia e como depositária dos valores fundamentais da profissão, a saber, a independência e a dignidade do advogado, a defesa do acesso ao direito, a garantia do sigilo profissional e a defesa dos direitos humanos e do Estado de Direito. É o conjunto destes valores que, efetivamente, define o cerne da advocacia. Valores esses que absorvi há mais de 40 anos, quase metade da idade que a Ordem agora comemora, quando me iniciei na advocacia. Percebi que a advocacia não era um meio de fazer vida, mas um modo de vida ao serviço daqueles princípios fundamentais. Esses princípios mantêm-se hoje em dia, felizmente, como pilares e razão última da advocacia. Não obstante a grande erosão que a conveniência política ou socio-financeira neles têm provocado. Mantendo-se firme nestes princípios, atrevo-me a dizer também que o exercício da advocacia de hoje pouco difere da de então, de quando iniciei. É certo que a prática processual se alterou profundamente e a forma do exercício da profissão. No meu início, as peças processuais apenas podiam ser entregues em mão na Secretaria Central, o que depois, a custo, evoluiu para um envio por carta registada, com a data do registro a contar como data de entrada. De seguida, vencida a grande relutância dos tribunais, foi permitido o envio por fax e, posteriormente, por e-mail, acabando na prática dos atos processuais pelos sítios. Acrescendo agora a realização das diligências por videoconferência, é forçoso dizer, claro, que a prática judicial se alterou radicalmente. Por estas e por outras razões, modificaram-se também as relações entre os advogados e os magistrados. Os magistrados, que então pertenciam a uma única magistratura, recebiam os advogados e com eles discutiam descomplexadamente o iter processual e demais questões, sem que isso causasse entre os advogados qualquer desconfiança ou ciumeira. Tinham os advogados o reconhecimento natural de agentes indispensáveis à administração da justiça, o que nos dias de hoje perdeu e vai perdendo cada vez mais evidência. Porém, no essencial, como dizia, e retirando a advocacia que se sofisticou para corresponder à procura das novas realidades financeiras e económicas, os advogados seguem, na generalidade, os métodos de antanho e, porque são resistentes à mudança, lidam com as novas realidades, com os meios e formas ancestrais. Não encontra, com efeito, no exercício da advocacia, diferenças de fundo entre os dias de hoje e os tempos em que a iniciei, quer quanto à natureza dos serviços prestados pelos advogados, quer, sobretudo, à garantia da existência da qualidade nessa prestação. Eu, paralelamente à minha colaboração institucional com a Ordem, tive e continuo a ter uma atividade profissional intensa. Sempre estive envolvido em grandes operações, grandes transações e em litígios também de elevada complexidade e valor. Mas, se me perguntarem, para contar como é o caso, um episódio relevante da minha vida profissional, imediatamente me vem à memória uma nomeação oficiosa que tive, ainda no início da profissão, que era assim na altura o sistema de apoio judiciário,
para uma regulação do poder patronal conforme então se chamava. Apareceu-me no escritório um homem de feições vincadas, forte, moreno forte, de boa complexão física, alto e com um aspecto de vida, de ter passado por uma vida dura. Desatou a chorar no meu escritório porque a mulher saíra de casa levando-lhe as suas 2 filhas. Levaram uma vida, repetia ele entre soluços. Dei entrada imediata de um pedido de regulação do poder patronal, a fim de lhe permitir, pelo menos, visitar as filhas, já que a mulher, embora sofridamente, reconhecia que a tinha por perdida. Dias depois, deparei-me com uma notícia arrepiante, que estava destacada num jornal diário, que contava que o meu cliente se havia tentado imolar pelo fogo. Visitei-o várias vezes no hospital, onde esteve internado 3 meses, durante os quais logramos acordar num divórcio por mútuo consentimento e numa generosa regulação das responsabilidades parentais que lhe permitiram ter a companhia e ou a visita das filhas com substancial assiduidade. Tempos depois de terminado este processo, apareceu-me no escritório com a sua filha mais velha, de 12 anos, que havia pedido ao pai para me visitar e que trazia um ramo de flores para me entregar, em agradecimento, segundo ela disse, do que fizera por ela, pela irmã e pelo pai. Eu, nesse dia, adormeci contente por ser advogado. Eu, desde 2005, me posso chamar uma pessoa institucionalizada nas minhas relações com a Ordem. Com efeito, pertenci ao Conselho Geral no bastonato do Dr. Rogério Alves, entre 2005 e 2007. Depois, entre 2005 e 2015, fui o chefe da delegação portuguesa junto do CCBE, onde vim a ser eleito vice-presidente em 2016 e eleito presidente em 2019. Tendo acabado nos finais de 2019 o meu mandato. Entretanto, na continuação da colaboração institucional com a Ordem, em 2017 fui nomeado membro da CNEF e atualmente sou membro da CNEF e da CNA. Da minha passagem por estes cargos, naturalmente que realço a presidência no CCBE e realço por dois aspectos. No meu mandato como presidente, houve uma circunstância com que tive que lidar por força, basta a repetição de circunstâncias, que foi o Brexit, e foi grande o esforço no sentido de manter o Reino Unido como membro do CCBE, não obstante abandonar a Comunidade Europeia, uma vez que nos termos do Estatuto do CCBE é condição indispensável para ser membro do pleno direito, pertencer à União Europeia ou então ao Espaço Económico Europeu ou então ter um acordos com o CCBE ou com a União Europeia, como é o caso da Suíça, que é também membro do pleno direito. E foi isso que foi conseguido, foi elaborar-se um estatuto especial para que o Reino Unido, não obstante estar fora da União Europeia, se mantenha como membro do CCBE. O outro aspecto que ocupou uma grande parte do meu mandato e a que eu dei grande relevância, quer na discussão, quer na tentativa de implementação, ou pelo menos na tentativa
de criação de algumas orientações para as delegações membros da CCBE, foi a questão da qualidade da advocacia. É uma discussão que está na ordem do dia e que necessariamente se imporá como uma razão de vida para a manutenção das ordens como associações profissionais. Há países na Europa onde a inscrição na ordem já não é obrigatória e é a qualidade que a inscrição na ordem ou na associação correspondente, a qualidade, dizia eu, que essa inscrição garante que faz a diferença entre os não inscritos e não inscritos. Essa discussão continua. Foi adotada uma resolução do CCBE na semana passada, já em consequência desse debate que a pandemia também foi atrasando, e vai nesse sentido, no sentido de as ordens profissionais cuidarem da monitorização da qualidade dos seus profissionais, que só assim garantindo que os serviços que prestam cumprem com os princípios fundamentais da profissão. Eu, no exercício dos cargos que tenho vindo a ocupar, onde e quando tenho a oportunidade para o fazer, tenho insistido que urge acentuar a função da Ordem como uma defensora da profissão, mais que uma defensora dos advogados. Não quer dizer que a Ordem seja alheia dos advogados. Quer dizer que a defesa dos advogados é feita por reflexo da defesa da profissão e não o contrário. A Ordem tem que ser garante de uma advocacia qualificada, no seguimento daquilo que acabei de dizer relativamente à qualidade, através da obrigação da formação contínua e da monitorização da qualidade da prestação dos serviços dos advogados. A qualificação inicial aferida quando o acesso à profissão não pode ser estática e vitalícia. Tem que dar prova de vida. Só assim a Ordem justificará e garantirá a sua continuidade e sacudirá os epítetos corporativistas com que frequentemente a brindam e com que a querem apiar da sua função representativa e reguladora. Por outro lado, a advocacia tem que exigir e intervir no processo inevitável de reforma profunda da justiça, que sofre de uma ineficiência crónica e estrutural, resultante, além do mais, da complexidade dos processos de decisão em resultado de procedimentos desajustados da realidade e de excessiva adjetivação da lei. A advocacia terá também que se posicionar de forma relevante nos meios alternativos de resolução de litígios que necessariamente colmatará em crescendo as limitações da jurisdição voluntária.